sentiria que o Carlos Silva podia intervir numa Assembleia ou num plenário da CGTP com esta força, com esta garra, com esta determinação, com esta pujança, com esta projeção de luta, de unidade e de ação. Portanto, obrigado, Carlos Silva, pelas tuas palavras. Camaradas, em nome da Corrente Sindical Socialista, começo por dar bem-vindo, dar as boas-vindas, obrigado, as boas-vindas e agradecer a todos os camaradas que estão aqui connosco em representação das suas organizações e que já intervieram, saudando e transmitindo a sua opinião sobre este nosso congresso. Naturalmente que começo por agradecer ao António Santos Júnior, ao Moço e ao Carlos Alves a sua presença. Eles são o exemplo da nossa intervenção. Nós consideramos que somos os continuadores da sua ação e que com o Calidás Barreto, Ruben Rolo e outros camaradas, mas em particular estes, continuam a ser as referências para a nossa intervenção, para a nossa reflexão, para a nossa ação. Muito obrigado ao João Torres da Juventude Socialista pela mensagem que nos deixou, ao João Paulo Branco da Base FUT, velha organização com quem nós, Corrente Sindical Socialista, sempre tivemos relações, ao António Avelange, com quem no cotidiano, juntamente com a Diolinda Martim, com quem nós no cotidiano na CGTP, nos sindicatos, atuamos, intervimos no combate pela autonomia, pela ação reivindicativa, pela unidade, mas, acima de tudo, contra uma manipulação da CGTP e, como é normal, agradeço também ao Reinaldo pela intervenção que aqui fez. Ao Carlos Silva, já disse o que tinha a dizer, não posso dizer mais nada do que disse, mais uma vez agradeço. Agradeço finalmente a presença do camarada Miguel Laranjeiro, que está em representação da direção do Partido Socialista, do nosso secretário-geral António José Seguro, que irá encerrar os nossos trabalhos. Bem-vindo, Miguel, obrigado pela tua presença entre nós. Obrigado a todos e obrigado a todas por estarem connosco a partilhar os momentos que estão aqui connosco. Camaradas, estamos a fazer o encerramento de 2 dias de trabalho. Começámos ontem, cerca das 2h30 da tarde, trabalhámos até às 9h30 da noite, começámos hoje, eram 9h30 da manhã, tivemos um elogio de um camarada alemão que esteve aqui, que nos disse que a gente portava-se muito bem, éramos como se fôssemos alemães a iniciar a hora da reunião. É verdade, vocês ouviram, não estou a ser friguista, vocês ouviram. Portanto, ora bem, e como tal, trabalhamos até 1h30, de forma disciplinada, sem coffee break inclusive, estamos aqui assim firmes e terminados. Este foi o 11º Congresso da nossa corrente. O que fizemos, dissemos ontem, hoje, neste pequeno espicho histórico, nesta pequena memorização histórica que o Reinaldo fez, dá-nos exatamente a responsabilidade para o futuro. A responsabilidade do que temos que fazer no futuro. Mas antes de falar no futuro, quero falar no presente, porque o presente passou-nos aqui durante estes 2 dias de trabalhos. Este é um congresso realizado num momento político-social muito especial. Muito especial porque socialmente, politicamente em Portugal e socialmente e politicamente na União Europeia, nós temos em Portugal, como sabemos, um governo da direita e um presidente de direita totalmente harmonizados, e temos, a nível da União Europeia, a maioria dos países governados por governos de direita e que, impulsionados pela Sra. Merkel, o seu governo, com a cobertura absoluta do Sr. Durão Barroso, que a gente conhece tão bem, procuram todos aplicar, portanto, medidas de austeridade que nos procuram e tentam, na prática, empobrecer. Em Portugal temos um caso específico. A direita, quer no governo, quer na presidência, utiliza o memorando para aplicar as políticas, esconde-se atrás do memorando, esquecendo-se que já fez 7 revisões às escondidas do memorando. Porque esta foi a 7ª avaliação que foi feita, e em todas as avaliações foram sendo feitas revisões
decisões encapotadas do memorando. Portanto, o Congresso analisou o momento político, o Congresso analisou que a aplicação desta estratégia de fazer recuar as aquisições sociais e laborais da classe trabalhadora e de outras camadas populares em muitos e muitos anos para trás, em uma orientação política concreta, geral, que é a política de austeridade que cria recessão que cria desemprego e, a partir daqui, os ataques ao Estado Social, Serviço Nacional de Saúde, ensino público, segurança social, os ataques aos direitos laborais, aos salários e aos direitos sociais tornam-se mais fáceis porque há fragilidades no seio dos trabalhadores em particular, mas também o receio no âmbito de toda a população. São estas políticas que nós designamos sob o lema geral, pelo Estado Social, combater a direita, que marcou todo o nosso Congresso que estamos a terminar agora. E, perante estes ataques em toda a linha da direita neoliberal e conservadora, portuguesa e europeia, capitaneada em Portugal pelo Passos Coelho, pelo Paulo Portas, sob a mão escondida do Sr. Aníbal Cavaco Silva, e na União Europeia pela Sra. Merkel e o Sr. Durão Barroso, é necessário muita ação e muita luta. Luta social, luta sindical e luta política. Esta visão de que a luta não pode ser somente num país, a luta somente num país é insuficiente. Tem que começar, cada país tem que fazer a sua luta de acordo com a sua circunstância do país, mas tem que ter sempre uma visão transnacional, europeia, articulada, seja através do movimento sindical europeu, Confederação Europeia dos Sindicatos, seja através, inclusive, da articulação com os partidos socialistas da União Europeia, é fundamental e passou ao longo do nosso Congresso. A ideia de que a luta é de todos, a luta é de inclusão de todos os que estão contra as políticas que levam ao empobrecimento, que levam a recuar 50 anos atrás, que levam àquilo que nós consideramos mais exploração e mais empobrecimento. A luta não exclui ninguém. A luta exige que todos podem e devem participar. Por isto mesmo, a participação destas organizações e destes organismos, destas correntes que fizeram, portanto, a sua participação na nossa sessão de encerramento, mais nos responsabiliza em termos da nossa ação para o futuro, de forma a melhorarmos a nossa ação, de forma a aumentarmos e melhorarmos a nossa intervenção. Nós concluímos ao longo dos trabalhos que, pela parte que nos toca, nós estamos ao lado de todos, sem exceção, de todos, sem exclusão de ninguém, que lutam porque se recusam a empobrecer, que lutam e que estão dispostos à luta porque se recusam a andar para trás 50 anos, e nós exigimos progresso, desenvolvimento, emprego, mais democracia, mais justiça social. É isto que neste quadro complexo em que vivemos, o Congresso em síntese concluiu, e a votação esta manhã foi aprovada por unanimidade a resolução político-sindical que sofreu várias incorporações de propostas que foram feitas ao longo do Congresso. Neste quadro, a corrente sindical socialista tem, e aqui mais uma vez o refiro, tem não só a responsabilidade de continuar, não, tem a responsabilidade de aumentar e de melhorar. Várias intervenções havidas nestes momentos finais do sessão de encerramento, completando-se com as intervenções havidas durante o próprio Congresso de vários camaradas, a nossa luta, a luta que nós travamos a nível social e a nível sindical, não só é necessário fazê-la, e a próxima já está aí, é no próximo sábado, na concentração em Belém, para dizermos ao Sr. Presidente da República que urge resolver os problemas do país, demitindo o Governo e convocando novas eleições. Este é o objetivo da concentração em Belém que a CGTP convocou, mas a intervenção e a ação dos militantes da corrente também tem outras três dimensões. Em primeiro lugar, dentro da CGTP,
juntamente com todas as correntes que estão aqui e outros camaradas, mas particularmente juntamente com as correntes que estão aqui, a luta pela autonomia sindical, a luta contra o sectarismo, a luta pela democracia sindical, a luta pela continuação de um processo de integração da CGTP na CGTP, de forma a que cada vez seja mais abrangente e para isso tem que ser menos sectária, cada vez seja mais lutadora, mas para isso tem que se combater o radicalismo e a luta pela luta. Na tendência sindical socialista da CGTP, para que os sindicalistas socialistas estejam na CGTP ou estejam na UGT, que o movimento sindical português não pode deixar de ter em conta, e é necessário que os sindicalistas socialistas estejam numa ou noutra confederação, tenham uma palavra cada vez mais importante dentro do movimento sindical português. E dentro de Portugal, pelo Estado Social, contra a direita, estes foram exatamente os nossos compromissos ao longo destes 2 dias. Por isto, podemos dizer, camaradas, e vou terminar, que pela nossa parte, pela parte da corrente sindical socialista, dos seus militantes, dos seus simpatizantes, poderemos dizer ao camarada Carlos Silva, que agora acabou de intervir: camarada, conta connosco dentro da CGTP ou fora da CGTP, para que, ao teu lado e ao lado dos camaradas socialistas da UGT, combatermos por o país que desejamos, um país com mais bem-estar, mais justiça social e contra a direita que nos quer fazer recuar. Camarada Miguel Laranjeiro, lado a lado com os camaradas do PS, da direção do PS, também podemos e devemos dizer: conta connosco, lado a lado, para que na ação política possamos frenar, parar, combater e vencer a luta contra a direita pelo Estado Social que nós todos defendemos. E que desta forma, onde todos podem dizer, onde todos podem afirmar, contem connosco, eu termino em nome da corrente, dando a todos uma forte saudação. E a todos digo: podem contar connosco. Aos nossos amigos, digo: podem contar connosco. Aos nossos camaradas, afirmo: podem contar connosco. Aos nossos militantes, afirmo: há muito trabalho para fazer, cara. Vamos à luta, a luta continua porque nós merecemos e temos o direito a ter uma vida melhor. Viva a Corrente Sindical Socialista! Viva o 11º Congresso! E a luta continua!